Cadastro de novo processo. Veja o que acontece no fluxo do PJE com o cadastro de um novo processo. Inicialmente, o PJE verifica se o processo deve seguir para a fase de execução ou não. Mantendo-se na fase de conhecimento, o sistema verifica em seguida se o valor atribuído à causa é compatível com o rito processual escolhido. Caso seja compatível, o sistema verifica se foi requisitado apreciação urgente ao processo. Isso acontece quando no cadastro inicial a parte indica que o processo tem pedido de liminar ou antecipação de tutela. Neste caso, o processo não tem esta necessidade e é encaminhado para a triagem inicial. Caso o processo esteja na fase de execução, como é o caso de uma carta precatória, por exemplo, este seguiria direto para a fase de execução. Vamos agora efetuar a tarefa de cadastro de um novo processo no sistema. Primeiramente, o usuário deve clicar na opção Processo do menu. Em seguida, escolher a opção Novo Processo. O próximo passo é escolher a jurisdição e a classe judicial da ação. Em seguida, clicar em Incluir. Cadastrados os dados iniciais, é preciso clicar na aba Assuntos. Agora é escolher, de acordo com a petição inicial, os assuntos referentes ao pedido, clicando neste ícone do assunto relativo. Após clicar no ícone de seleção, o assunto escolhido passa a compor o grid de assuntos associados. O usuário deve continuar a seleção de assuntos até que todos os pedidos da petição inicial sejam adicionados ao grid de assuntos associados. Após selecionar os assuntos, é preciso agora clicar na aba Partes para efetuar o cadastro das partes do processo. Clicando neste ícone de mais, o usuário inclui a parte do polo ativo. Ao adicionar a parte, é preciso informar o tipo de pessoa, a nacionalidade e, obrigatoriamente, o CPF, caso seja uma pessoa física, ou o CNPJ, caso trate-se de uma pessoa jurídica. O usuário deve inserir o documento, CPF ou CNPJ, e clicar em Pesquisar. A partir desta informação, o PJE resgata, junto à Receita Federal, os dados da pessoa que está sendo cadastrada. Após verificar se os dados de nome e CPF conferem, o usuário deve clicar em Confirmar. Após preencher as informações, é preciso ir nas demais abas do cadastro da parte e verificar os dados incompletos, preenchendo-os se necessário. Nesta etapa, ao preencher os campos relativos a cada aba, é preciso clicar em Salvar, para que os dados inseridos sejam realmente cadastrados. Após preencher todos os campos necessários de todas as abas e salvas as informações fornecidas, é preciso clicar em Inserir. Ao clicar neste botão de mais, o usuário pode inserir os dados do advogado, curador, procurador ou terceiro interessado do polo ativo. O primeiro passo, ao associar um procurador ou terceiro vinculado, é selecionar o tipo de vínculo. Simulando a situação de associar um advogado à parte, após selecionar advogado, é preciso digitar o CPF deste e clicar em Pesquisar, para que o sistema busque as informações relativas ao mesmo. Agora, é preciso informar ao sistema a parte ao qual este advogado está vinculado e clicar em Inserir. Voltando à tela de cadastro, vamos agora cadastrar a parte do polo passivo, clicando nesse ícone de mais. Verifique que aqui o sistema informa que esse é o momento de cadastramento da parte do polo passivo, o réu. Agora é repetir os mesmos procedimentos utilizados ao cadastrar uma pessoa do polo ativo.
Aqui, acessar as abas Documentos de Identificação, Endereço, Meios de Comunicação e outros nomes para completar as informações relativas à reclamada. Ao concluir o preenchimento de cada aba, é preciso clicar no botão Salvar. Concluído o preenchimento dos campos das abas, finalizar o cadastro da reclamada clicando no botão Gravar. Concluído o cadastramento das partes, vamos agora clicar na aba Anexar petições e documentos para iniciar este procedimento. Aqui, o usuário informa a descrição e o tipo do documento que será inserido. Para o caso, teremos uma petição inicial. Ao selecionar Petição Inicial, o sistema preenche o editor de texto com o modelo básico de petição inicial. O usuário deve agora completar o mesmo com os dados do processo. Após executar esta tarefa e descendo nesta mesma tela, o usuário deve incluir anexos, para incluir os documentos que acompanham o processo. A partir da versão 1.4.8, é possível anexar a petição inicial em PDF. Para isto, primeiro clique em Adicionar, depois escolha o arquivo em PDF e, por fim, nomeie o arquivo e inclua. Para inserir um documento, o usuário deve preencher a descrição, selecionar o tipo do documento, clicar no botão Adicionar para selecionar o arquivo contendo o documento digitalizado e que deve estar no formato PDF, informar aqui da necessidade de sigilo ou não. Ao escolher sigilo, o documento tem sua visualização indisponível ao público externo. Após a seleção do arquivo e preenchimento das demais informações, o usuário clica em Incluir. Após a inclusão do arquivo, este passa a compor o grid de documentos mais abaixo. Agora é preciso primeiramente gravar todo o procedimento efetuado e em seguida assinar digitalmente. Vamos agora para a aba Características. Aqui será definido segredo de justiça, justiça gratuita, pedido de liminar ou antecipação de tutela, e deve também ser informado o valor da causa. Após fornecer estas informações, o usuário deve clicar em Gravar. Caso haja necessidade de priorizar o processo, é preciso selecionar entre idoso, falência, portador de deficiência ou doença grave e em seguida clicar em Incluir. O próximo passo é inserir as informações da Justiça do Trabalho. Aqui, o usuário deve informar o estado e município relativos ao local da prestação de serviço do autor. Deve também informar a atividade econômica. Verifique a existência de um asterisco vermelho que indica a exigência de preenchimento destes campos, ou seja, são campos de preenchimento obrigatório. Após efetuar este procedimento, clicar em Gravar. Vamos agora para a última aba, a aba Processo. Aqui é possível ver um resumo geral com todos os dados do novo processo. Mais abaixo nesta tela é possível ver as demais informações relativas ao cadastro do processo. Observação: para que o processo seja distribuído, é necessário que o cadeado existente ao lado dos documentos anexados estejam fechados. Ou seja, é preciso que tenha sido efetuada a assinatura eletrônica ao anexar cada documento. Ao final desta tela, após conferidos todos os dados do cadastro, é preciso clicar em Protocolar, para que o processo seja distribuído e a audiência inicial seja marcada. Protocolado o processo, aparecerá esta tela informando o número do processo, a vara distribuída e a data da audiência inaugural. Essas são algumas das situações que acontecem ao processo após o seu cadastro. Processos em situações normais têm sua audiência designada na distribuição do mesmo e são encaminhados à caixa triagem inicial.
Processos com pedido de liminar ou antecipação de tutela também têm sua audiência inicial designada na distribuição, porém, são encaminhados à Caixa Apreciar Urgente e podem ser encontrados também no agrupador Pedido Liminar. Processos com pedido de segredo de justiça têm sua audiência designada na distribuição, porém só podem ser visualizados pelo magistrado. Estes vão para a Caixa Apreciar Urgente e podem ser encontrados também no agrupador Segredo de Justiça. Para processos distribuídos com incompatibilidade entre o rito processual e o valor da causa, a audiência não é designada na distribuição. Estes vão para a Caixa Valor Incompatível.